Como eu já havia dito antes, não é? O período regencial ele foi um período de intensas mobilizações, as chamadas revoltas regenciais. Então, aqui no nosso mapinha, página 4, a gente tem as principais revoltas regenciais. Beleza? Existiram mais do que essa, mas, na verdade, essas foram as principais. Tá? Seguindo aí, nós temos Levante dos Malês, Cabanagem, beleza? Sabinada, Balaiada, beleza? E a Revolução Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul. Olha só, dentro dessas, as mais importantes, Levante dos Malês, tá? E a Revolução Farroupilha. Então, uma indicação que eu dou para vocês, é que, por favor, dediquem-se um pouco mais a essas duas rebeliões. Beleza? Se caso vocês forem fazer um simulado, um vestibular mais direcionado para algumas regiões, beleza? Que não seja o Enem é nacional, beleza? Vou fazer um vestibular para uma faculdade da Bahia. Pô, Levante dos Malês, beleza? É interessante que você faça. Sabe nada, é interessante que você também conheça bem. Eu vou fazer um vestibular para uma faculdade lá do Pará. Beleza? Então, estudem a cabanagem. Vou fazer lá para o Maranhão. Estudem a balaiada. Vou fazer um específico para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, dediquem-se mais à Revolução Farroupilha. Tá certo? Então, é essa a indicação que eu posso dar para vocês. Certo? Então, nesse contexto, vamos fazer uma análise rápida sobre elas para a gente encerrar essa nossa aula e vocês aí, então, irem para o final de semana numa boa. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco a respeito, tá, da cabanagem. Tá? Cabanagem, que vai acontecer lá no Grão-Pará. Toda vez que a gente pensar na cabanagem, tá? A cabanagem vai acontecer no Grão-Pará, tá? Lá na província do Pará, naquele momento, tá? De 1835 a 1840. Esse vai ser o movimento com maior importância popular. Vai ser um movimento com maior importância popular. Não vai ser o com maior extensão, beleza? Porque o com maior extensão, na verdade, vai ser a Farroupilha, que vai durar 10 anos, e esse vai durar metade do tempo. Nesse contexto, essa importante revolução popular, ela não vai ser apenas promovida pelo povo, mas também promovida e produzida pela própria oligarquia. Lembrando que cabanagem vem de cabanos, população pobre que construía suas casas às margens do rio, beleza? Dos rios. Então, dentro desse contexto, não foi uma revolta contrária à monarquia, mas contrária ao poder da regência. Tá certo? Não era contrário à monarquia, mas contra o poder da regência. Tá? Nesse contexto, tanto a elite, parte da elite, quanto a população tinham então interesses distintos. A elite queria se distanciar do poder regencial e o povo queria melhores condições de vida, beleza? Queria uma assistência maior do governo, coisa que a gente sabe que naquele momento não existia praticamente. Beleza? Então, dentro desse contexto, nós temos essa divergência de interesses, mas união de forças. Então, a partir desse momento, a gente vai ter a formação, a expulsão dos representantes da regência e a formação de um governo revolucionário, beleza? Que vai então manter o seu controle até 1845 ou 1840, quando ela é atacada e desorganizada e expulsa daquele poder pelas forças políticas, não é, militares, tanto da Guarda Nacional, mesmo a Guarda Nacional sendo uma elite, como também de ações, não é, estrangeiras mercenárias. Seguindo esse contexto,
No mesmo ano de 1835, a gente tem o chamado Levante dos Malês. Levante dos Malês recebe esse nome, beleza? Isso vai acontecer em Salvador, na Bahia. Levante dos Malês acontece em 1835. Tem esse nome porque Malê era o nome dado a todo descendente africano, escravo ou livre, praticante, beleza? Fiel à religião islâmica. Isso não quer dizer que só existisse dentro desse movimento escravos ou ex-escravos adeptos ao islamismo. Existiam adeptos ao candomblé, ou naquela época aos orixás, e até mesmo adeptos à cultura religiosa católica. O mais importante desse processo todo é entender que isso teve uma ampla mobilização dessa população debaixo da fiscalização, bem na frente, ou melhor, vou mudar, não por debaixo, mas na frente de todo o processo de fiscalização, tanto da elite local quanto do governo do governo regencial. Beleza? Por quê? Porque grande parte desses negros, por serem escravos urbanos, eles tinham uma mobilidade urbana maior, os chamados escravos de ganho. Beleza? Então eles podiam circular e eles confabulavam, se organizavam através da língua árabe. Então grande parte daqueles que deveriam controlar esse movimento não sabiam nem o que estava sendo organizado por esses membros desse movimento, desse levante. Tá? O que acontece? Dentro desse contexto, o objetivo do levante dos malês nada mais foi do que, em alguns casos, tornar um governo, sair do processo do governo regencial, em outros, liberdade religiosa e, por último, o primeiro movimento que nós vamos ter contra a escravidão. Então, era um movimento contra o poder dos regentes, era um movimento por liberdade religiosa e um movimento abolicionista. Então, em menos de 24 horas, beleza? Esse movimento conseguiu assumir o controle daquela região e no mesmo prazo de menos de 24 horas, a própria Guarda Nacional, por ser um levante tão popular, chegou e acabou com a felicidade desses revoltosos. Lembrando que o grande exemplo que o levante dos malês vai seguir vai ser a independência do Haiti, onde nós tivemos uma revolução que tira o poder da mão da elite dominante e estabelece o poder para aqueles que eram explorados, dominados e controlados, no caso, os escravos haitianos. Tudo bem? Nesse contexto, seguimos para outras revoluções. Beleza? Seguimos para outras revoluções. Como, por exemplo, revoluções que vão ter a sua importância, mas com menor porte. Beleza? No caso, a gente vai ter a Sabinada. A Sabinada, beleza? Vai acontecer também na Bahia, beleza? Em 1837 a 1838, beleza? E a Sabinada, na verdade, além dela ter um posicionamento contra a atuação do período regencial, ela também vai ter um posicionamento popular. Seguindo a ideia do levante dos malês, não saindo da Bahia, 2 anos depois, essa população vai querer o quê? Melhores condições de vida e melhor, então, atuação do governo em prol deles. No entanto, que eles proclamaram uma república, a República Baiense, beleza? E aí, é claro, essa república ela teria fim logo após a ascensão política do Dom Pedro II.
Tá? Então não era uma ação contra o governo monárquico, mas sim contra exclusivamente a atuação desses regentes. Tudo bem? Então, nesse contexto, não é, nós temos um médico chamado, né, João Francisco Sabino Vieira como um dos representantes do movimento da Sabinada. Beleza? Bom, nesse processo, né, nós temos também organizações que tinham um caráter mais liberais, como comerciantes, profissionais, né, liberais, como médicos, advogados, né, e também oficiais militares. Tá legal? Seguindo essa ideia, Sabinada por causa do Sabino, nós vamos ter a balaiada, beleza? Balaiada. A balaiada, formada pelos balaiada, formada por esses balaios, beleza? Ela vai acontecer no Maranhão em 1838, beleza? Então, o que acontece? Falar na balaiada, né? Falar na balaiada, a gente tem a presença também das classes ricas e pobres por conta do esquecimento econômico e político daquela região. Lembrando, quanto mais ao norte, mais afastado do poder político central, que era o Rio de Janeiro. Não é? E o Maranhão passava por crise econômica por causa justamente da crise tanto do açúcar quanto da exportação das chamadas drogas do sertão. Tá? Então, nesse contexto, a condição de miséria, né, a falta de compromisso das autoridades, beleza, leva esse movimento a ocorrer. Vai ser, na verdade, um movimento que vai ter e vai contar com o incentivo da independência dos Estados Unidos, vai ter uma proposta republicana, mas esse contexto dualista entre pobres e ricos, buscando condições diferentes de processo, né, de propostas, vai levar ao que? Ao enfraquecimento e ao fim dessa rebelião. Agora, a mais extensa de todas, vai ser a chamada Revolução ou Revolta Farroupilha. A Farroupilha, na verdade, ela vai ser um movimento organizado pela elite estancieira produtora de charque, ou seja, como se fosse uma carne seca, não é? Esse movimento ele nasce justamente do descaso e do alto imposto do poder regencial, do governo regencial para com os produtores daquela região, que taxava de forma muito elevada o charque brasileiro e dava privilégios alfandegários para a entrada do charque uruguaio, do charque platino no comércio brasileiro mais barato. Então, nesse contexto, surge naquela região um levante liderado por Bento Gonçalves e depois apoiado por Giuseppe Garibaldi, beleza? Giuseppe Garibaldi, que também atuou no processo de unificação italiana, por isso ele é chamado de herói dos dois mundos, em tentar se distanciar e até mesmo separar as duas províncias, tanto a província do Rio Grande do Sul, beleza, quanto a província de Santa Catarina, do restante do território nacional. Como era uma revolução, não é, de característica elitista, ela teve uma percepção, beleza? Ela teve uma atuação do governo diferente da atuação do governo em relação às outras que eu já disse aqui para vocês. A atuação com relação às anteriores, por conta da ampla participação popular, ela foi muito mais violenta, muito mais incisiva, ainda mais aquelas que tratam da presença do afrodescendente. Nesse caso, como a elite estava por trás desse movimento, fundando até a República, não é? A República Rio-Grandense, ou República Piratini, no caso, não é? A gente tem, né, a atuação do governo de forma a perdoar esse movimento. Então, por exemplo, muitos escravos que foram usados, não é, que participaram do movimento,
alcançaram a sua liberdade, passaram a ser livres após o fim, em 1845, nessa revolta. Os membros deste processo, né, da elite, foram anistiados e as suas patentes dentro da Revolução, elas foram inseridas, elas foram o quê? Elas foram anexadas, elas foram incorporadas ao exército. Então, Bento Gonçalves, que era general da Revolução Farroupilha, passou a ser general do exército. Alguém que era sargento da Revolução Farroupilha passou a ser inserido como sargento do Exército Brasileiro. Nesse contexto, como ela é a mais longa, ela inicia no período regencial e essa anistia, esse acordo final, ele ocorre apenas no período de segundo reinado. Bom, gente, tá aí, tá? Vamos lá, tem as atividades, já propus as atividades para vocês, já passei as atividades. Qualquer dúvida, beleza? Acredito eu que lá na página do YouTube, algumas coisas acredito que vão começar a mudar a partir de agora, mas acredito que só para a semana que vem, pelo que eu vi aqui, tá? Então, vai estar lá, qualquer dúvida, estamos aí para poder tirar. Gente, boa noite, bom final de semana.